Meu nome é Ana. Porém, onde nasci, todos se acostumaram a me chamar de Aninha, e assim seguiu mesmo após eu já ter meus 18 anos. Nasci e cresci em uma cidade do interior do Pernambuco. Estávamos na década de 1960 e as coisas eram muito difíceis para quem vive no interior. Nosso meio de transporte era a carroça ou andar a pé. Por aqui ainda não tinha chegado os carros. Isso só existia nas cidades maiores. Foi no dia do meu aniversário de 19 anos que tivemos um encontro com uma criatura das trevas que o povo chamava de carranca. Cresci ouvindo o povo falando da tal carranca e do medo que todos tinham de topar com ela. Diziam que era algo metade bicho e metade gente e que carregava a cabeça debaixo dos braços. Sempre achei aquela descrição exagerada, pois não entendia como sabiam a descrição se nenhum deles admitia ter visto a tal criatura. Como disse, era meu aniversário e os festejos foram feitos no sítio de meus avós, que ficava bem perto do nosso. Era finalzinho de tarde quando voltávamos para nossa casa na carroça da família. Saímos de sítio de meus avós e seguimos nosso caminho. Pouco antes de chegar na porteira do nosso sítio, vimos ao longe a carranca parada ao lado da porteira. Minha irmã, minha mãe e eu nos gelamos e pedimos para que meu pai retornasse. Mas ele era desses homens que se consideram muito machos e disse que não tinha medo e seguiu para a porteira e minha mãe, minha irmã e eu nos abraçamos tremendo de medo. Chegando lá, a carranca nos olhou fixamente, afastou-se da porteira e foi andando em nossa direção, mas passou por nós e seguiu lá para trás. Pouco depois ouvimos um grito estridente, seguido de uma risada horripilante. Meu pai olhou e lá estava a carranca parada ao lado do meu irmão, que vinha a cavalo logo atrás. Minha mãe entrou em desespero, pois diziam que quando a carranca grita ao seu lado, você não terá muito tempo de vida. Fomos para casa, e meu pai e meu irmão, que não acreditavam nessas coisas, continuaram dizendo que aquilo era crendice e que bastava não acreditar no poder dessas criaturas do coisa ruim. A história logo se espalhou e todos começaram a tomar cuidado e nunca ficar sozinho, e nisso passou um mês. Numa bela manhã, meu irmão acordou sentindo muitas dores. Minha avó fez chás de ervas para ele e nada resolvia. Não havia médicos na região, apenas as curandeiras. Ele passou definhando na cama por 15 dias e morreu. Minha mãe chorava, gritando que tinha sido por causa da carranca ter gritado ao lado dele. Após sua morte, logo se instalou um clima de desespero no povoado. Se antes diziam que a carranca atacava quem estava sozinho, agora todos tinham certeza. Desde esse dia, a ordem era ninguém andar desacompanhado, e essa ordem valia inclusive para as crianças que já não eram deixadas brincando correndo pelos campos. A partir da morte do meu irmão, até mesmo a maioria dos homens passaram a tomar cuidado, deixando de lado o jeito machão deles. Os anos passaram e eu casei. Meu marido era boiadeiro e foi com alguns companheiros buscar bois em uma fazenda. Chegaram lá e precisaram pernoitar no local. À noite ficaram até tarde conversando perto da fogueira, até resolverem ir dormir. Porém, um dos companheiros do meu marido não quis ir se deitar e riu quando disseram que não podia ficar só por causa da carranca. Segundo esse homem, tudo não passava de histórias que o povo inventava e saia contando. E lá ele ficou por um tempo até escutarmos um grito. Mas não era o grito dele, era grito da criatura. Somado a esse grito, ouviu-se a mesma risada diabólica que ouvimos quando a carranca encontrou meu irmão. Ele entrou correndo no local onde dormíamos. Contou para nós que tinha encontrado a carranca. No dia seguinte, voltaram e meu marido contou o acontecido para mim e minha mãe. Ela disse que não se devia desafiar as coisas que não são desse mundo. Não demorou muitos dias para o companheiro do meu marido adoecer sem motivo e morrer rapidamente sem que nada pudesse ser feito. Meu avô veio passar alguns dias na casa dos meus pais. Na época, eu tinha por volta dos 11 anos e morávamos em uma chácara no interior do Paraná. Ele adorava contar seus causos e eu adorava ouvir com atenção. Em uma noite fria, estávamos sentados à beira do fogão de lenha e lá começou ele a contar uma de suas histórias. Disse que era um homem jovem e que tinha ido ao casamento de um amigo e que lá ficaram festejando até tarde. Por volta das 10 horas da noite, voltava ele e dois amigos que trabalhavam e moravam na mesma fazenda que ele. Estavam cada um montado em seu cavalo e estavam voltando para a fazenda onde trabalhavam. Na maior parte do caminho, tudo aconteceu normalmente.
Eles sentiam o vento fresco batendo no rosto e ouviam o cantarolar dos grilos e os barulhos vindos da mata. Mas tudo isso era comum para quem vive no campo. Quando se aproximaram da primeira porteira, perceberam que um redemoinho passou pela porteira pouco antes deles. Achou aquilo estranho, mas desceu, abriu a porteira, passaram e seguiram caminho. Dali em diante perceberam que estava muito silêncio e era estranho não se ouvir o barulho dos grilos e dos sapos, e o vento estava cada vez mais gelado. Porém não tinham o que se fazer a não ser seguir adiante. Na segunda porteira, novamente o redemoinho apareceu e passou à frente deles. Nesse momento, eles já começaram a fazer sinal da cruz, pois estavam com medo daquilo que estava rondando eles. Sabiam que não era coisa desse mundo. Para chegar ao local onde moravam na fazenda, precisavam atravessar 7 porteiras. A cada porteira passada, a cena se repetia. Ao chegar à última e já tremendo de medo, eles viram de longe o redemoinho rodando em volta da porteira, de modo que não conseguiriam passar com aquilo ali. Ele conta que ficaram um bom tempo a uma distância de 100 metros, observando aquilo e sem saber o que fazer a não ser rezar. Passado um tempo, aquele redemoinho veio em direção a eles, rodou em volta deles e subiu desaparecendo. Atravessaram a porteira e foram para casa. Depois dessa noite, nenhum dos 3 teve coragem de voltar por aquela estrada tarde da noite. Seja lá o que fosse, não era coisa desse mundo e eles não queriam um novo encontro. Moro em uma cidadezinha do interior do Mato Grosso, estava voltando da capital em um ônibus. Já tínhamos passado por várias cidades e percorríamos a estrada seguindo o caminho rumo ao meu destino. Era noite, já tinha passado da meia-noite e a estrada estava vazia. Eu tinha dormido um pouco e acordei inquieta e não conseguia dormir novamente. Acho que somente eu e o motorista continuávamos acordados. Por estar sentada no primeiro banco, conseguia ver a estrada pelos vidros da frente e pelas janelas do lado. Não gosto de viajar à noite, mas é por medo da estrada mesmo. Medo de acidentes. Eu segui olhando a estrada pelo para-brisa e tudo normal. Na estrada somente se via as luzes de sinalização, pois todo o resto era vazio. Nenhum outro carro, nenhum caminhão, nenhum ônibus além daquele onde eu estava. Cansada de olhar pelo para-brisa, ao chegar próximo a um trevo, comecei a olhar para o lado e vi algumas luzes ao longe, e isso era normal. Contudo, uma dessas luzes veio correndo em direção ao ônibus e começou a seguir ao nosso lado. Aquilo me gelou toda, pois não era normal. Ao entrarmos na cidade, a luz sumiu, e por um tempo pensei ter sido imaginação. Passamos pela próxima rodoviária. Uma senhora acompanhada de seu filho desceu, e subiram 2 rapazes que foram se sentar lá atrás. O ônibus pegou a estrada novamente, e a luz veio e parou do lado do ônibus e nos seguiu por um longo caminho. Não era uma luz fraca, ela iluminava tudo à nossa volta. Mas no ônibus tudo era silêncio e parecia que ninguém mais estava vendo aquela luz, a não ser eu. Pisquei os olhos e tentei me convencer que estava vendo coisas criadas pelos meus olhos cansados. De repente, virei os olhos em direção ao para-brisa e uma imagem de um bicho diabólico apareceu agarrado ali. Quase gritei e precisei segurar meus lábios para não fazer. Olhei para o motorista e ele seguia calmo como se não tivesse nada no para-brisas. Aquele bicho permaneceu lá e ele ria de forma debochada e continuava segurando no para-brisa do ônibus. Ao chegarmos a um ponto da estrada, o motorista começou a reduzir a velocidade. Mais adiante era possível perceber luzes de sinalização. Logo passamos por um acidente entre 2 caminhões. Ao passarmos do lado dos caminhões, o bicho diabólico que estava agarrado ao para-brisa soltou e pulou em cima da carroceria de um dos caminhões e não voltei a vê-lo pelo resto do caminho. Ao amanhecer, cheguei ao meu destino, e até hoje fico pensando se vi mesmo tudo aquilo ou foi obra da minha imaginação. Só sei que nunca mais fiquei olhando a estrada enquanto voltava de uma viagem noturna. Mesmo quando estava acordada, permanecia com os olhos cerrados. Moro com meu pai a umas 3 quadras do cemitério local. Aqui a cidade é até grandinha, mas não chega a ser uma metrópole. Tinha voltado do trabalho há cerca de 2 horas. Tinha tomado banho e comido algo e sentia o corpo cansado e, portanto, queria dormir. Não era por medo de nada, mas por cansaço mesmo. Em pouco tempo apaguei. Acordei com os latidos chorosos de minha cachorrinha. Ela latia de uma forma diferente. Não era o mesmo latido que fazia quando chegava alguém estranho em casa.
Meu pai acordou e pediu para ela parar, mas ela continuava choramingando. Levantei-me, pedi para ela parar e não obtive sucesso. Ela estava parada no meio da varanda, olhando fixamente para um canto, onde tinha uma cadeira de balanço que já estava na casa quando alugamos. Precisávamos dormir para trabalhar no dia seguinte. Levantamos, olhamos pelas janelas e não se via nada. Então, meu pai abriu rapidamente a porta e a colocou para dentro de casa. Ela correu e se escondeu debaixo da minha cama. Tentamos voltar a dormir, mas pouco depois ela estava lá em cima de uma cadeira olhando pela janela. Levantei-me e fui olhar. Qual não foi minha surpresa ao ver uma mulher sentada na cadeira de balanço segurando um bebê no colo. Corri para o quarto do meu pai e ele disse que tinha visto a mulher com o bebê também. A mulher desapareceu, mas não conseguimos dormir. Fomos trabalhar e ao voltarmos à noite, o lençol de minha cama estava jogado em cima da cadeira de balanço e ele cheirava a urina. Pegamos a cadeira, colocamos na calçada, entramos na casa e pegamos algumas coisas, fechamos tudo e fomos dormir na casa de um amigo do meu pai. Encontramos outra casa para alugar e fomos à antiga casa buscar nossas coisas. Ao chegar, vimos a cadeira de balanço no mesmo lugar na varanda, mas não podia estar lá, pois nós a colocamos na calçada para ser levada por alguém e o portão esteve sempre fechado, impedindo que qualquer pessoa retornasse à varanda. O local onde estava era o mesmo onde a encontramos quando fomos morar na casa. Mudamos dali e nunca mais passei nem mesmo por aquela rua. Essa história aconteceu quando eu tinha 10 anos. Cidadezinha pequena, a maioria morando no interior, e também pessoas acostumadas a acreditar em crendices. Lá tinha uma velha senhora conhecida como a curandeira local. Já que só tinha médico em uma cidade a quase 300 quilômetros de distância, as pessoas recorriam às ervas e às rezas. A filha dos nossos vizinhos começou a se comportar de modo estranho e seguiu assim por alguns meses. Cansada e com medo de ela fazer algo mais escandaloso ainda para os padrões da cidade, além de todas as que ela já fizera, a mãe cismou que o marido deveria levá-la para ser benzida, já que as rezas que estavam fazendo a pedido do padre não estavam adiantando. Certo dia, o homem se convenceu e disse que a levaria no domingo depois da missa. A vizinha contou para minha mãe, e eu de butuca ouvi tudo e resolvi que iria seguir o homem a fim de ver que reza era essa que a benzedeira da cidade fazia. No dia, voltamos cada qual em sua carroça para a fazenda onde meu pai e o vizinho trabalhavam. Acompanhei o casal com os olhos e os vi entrar na casa deles. Convenci minha mãe a me deixar brincando no quintal antes do almoço e continuei cuidando do que acontecia na casa do vizinho. Vi quando ele saiu, segurando o braço da filha, quase arrastando em direção ao caminho que dava na casa da curandeira que ficava logo depois dos limites da fazenda. Segui o homem. Lá, ele contou a história para a senhora e pediu uma reza. Ela levou a moça para um quarto e eu fui olhar pela janela. Ela começou suas rezas e, após um tempo, vi um bicho com garras sair do corpo da moça. Quase gritei, mas me segurei por medo de ser descoberto. A senhora calmamente pegou a criatura e jogou em um caldeirão que estava em um fogão a lenha que estava em um canto do quarto e começou a virar-se em direção à janela. Abaixei-me rapidamente e saí correndo. A jovem mudou rapidamente e voltou a ser como antes. Passado poucos dias, meu irmão ficou doente e minha mãe pediu ao meu pai para ir buscar um remédio na benzedeira. Meu pai me levou junto para que eu não ficasse pelo quintal aprontando, enquanto minha mãe estava ocupada cuidando do meu irmão. Chegando lá, a velha senhora estava sentada à mesa comendo. Em seu prato, pude ver as garras do bicho que havia tirar de dentro da moça. Fiquei olhando aquilo paralisado. A senhora perguntou se eu estava com fome e respondi que não. Meu pai relatou o que estava acontecendo com meu irmão. Ela entregou algumas ervas e explicou como se devia preparar. Não quis que meu pai lhe pagasse nada. Meu irmão melhorou e pouco tempo depois meu pai foi trabalhar em outra fazenda distante dali e mais próxima da cidade grande, pois minha mãe queria morar mais próximo de um local em que tivesse médico. Não sei o que aconteceu com a benzedeira. Só posso dizer que já tenho mais de 60 anos, mas tenho calafrio só de lembrar que ela estava comendo a criatura que tirou de dentro da moça.